Ao domingo viajamos até à última fronteira e hoje contamos-lhe histórias negras e galácticas e ainda há tempo para auroras e tempestades. É sempre com o Miguel Gonçalves. Olá Miguel, bom dia e bem-vindo. Espero não ter assustado ninguém com esta introdução. Começamos sou eu que vou fazer agora. pelas histórias de destruições colossais no cosmos e que podem envolver buracos negros. O que é que se sabe de novo? Sempre que há buracos negros há episódios dramáticos para contar. É o que nos leva a estas duas primeiras histórias que nós temos aqui para contar. E que a primeira reza da seguinte maneira: nós já estamos habituados a encontrar buracos negros supermaciços no coração das galáxias. Temos algumas ideias muito acertadas sobre como é que temos buracos negros tão poderosos no centro das galáxias e quando eles despertam, que é como quem diz, quando aparece alguma estrela, algum planeta, o que quer que seja, à sua volta, então aquilo é um festim de radiação e extremamente luminosa. Agora, o que nós não estávamos propriamente à espera era de encontrar numa galáxia dois buracos negros maciços que estão quase a competir entre si, um deles no centro de uma galáxia, é exatamente aquilo que a teoria e a nossa observação comprova, mas depois foi encontrado um outro com uma massa cerca de 1 milhão de vezes a massa do nosso Sol. Lembrar que na nossa galáxia nós temos um buraco negro supermaciço no coração da nossa galáxia. Tem cerca de 4,5 milhões de vezes a massa do nosso Sol. São monstros autênticos. Bom, este em particular foi encontrado a cerca de 2.600 anos-luz de distância. Isto é cerca de 10% da distância entre o Sol e o centro da nossa galáxia. E, portanto, 2.600 anos-luz de distância do centro da sua galáxia. Portanto, temos um gigantesco, e quando eu digo gigantesco é algo com 100 milhões de vezes a massa do Sol no centro desta galáxia, e depois foi encontrado outro a 2.600 anos-luz de distância, com muito menos massa, mas mesmo assim muito respeitável. Ora, nós não tínhamos propriamente grandes observações de duos de buracos negros supermaciços que estão, no fundo, a exercer a sua influência gravitacional no coração desta galáxia. Estão a competir quase entre si por todo o material que existe ali no coração desta galáxia. E, portanto, a pergunta que os cientistas fazem é óbvia. Como? Como é que nós temos dois buracos negros tão poderosos ali? Bom, vamos começar pelo início, ou seja, como é que se criam buracos negros supermaciços no coração das galáxias. Uma das correntes mais aceitas em astronomia diz o seguinte: o que é que fazem as galáxias ao longo dos milhares de milhões de anos? Elas praticamente comem-se umas às outras, têm bailados gravitacionais, assimilam-se, têm fusões, e os buracos negros centrais dessas galáxias também migram para o interior desta nova supergaláxia e, no fundo, cria-se um supermaciço buraco negro. Primeira teoria: será que nós estamos a ver uma situação em que este segundo buraco negro pertencia, por exemplo, ao núcleo de uma galáxia antiga que foi assimilada pela galáxia maior? Pode ser. Teoria número 1. Nós não temos certezas sobre isso. Teoria número 2, que eu acho muito mais interessante, que quase implica um bilhar cósmico. Antes não havia dois, havia três. 3 buracos negros supermaciços. E em que a agitação gravitacional de 2 deles fez com que o terceiro fosse ejetado para longe do núcleo desta galáxia. Pode ser o caso deste buraco negro que não está no centro da galáxia. Então, mas perdeu-se um, mas ainda lá estão 2. Não, os outros 2 uniram-se, no fundo, e criaram então um buraco negro supermaciço que está no centro desta galáxia. Tudo teorias interessantíssimas, mas que mostram-nos que nem sempre é fácil percebermos esta dinâmica de buracos negros. E de buracos negros passamos também buracos negros, mas de outra maneira. Todos nós conhecemos o Star Wars. Eu agora, José António, apresento o Galactic Wars. O que é que eu quero dizer com isto? Estou a falar de trespasse de galáxias. É mesmo esse o termo. Esta é uma observação feita pelo Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, do Atacama, do ALMA, também do Observatório Europeu do Sul, e que nos mostra 2 galáxias em bailado gravitacional. Mas, mais interessante do que isto, elas estão em rota de colisão. É uma maneira gira de dizer isto, porque a colisão demora milhares de milhões de anos, mas pronto. À velocidade de 500 km por segundo. E então, acontece uma coisa lindíssima. Uma destas galáxias tem um buraco negro que neste momento está extremamente ativo. Ou seja, tem uma grande quantidade de matéria à sua volta que ele está a devorar. Quando isso acontece, ele emite poderosos jatos de matéria. E não é que esses jatos de matéria estão alinhados na direção da outra galáxia com que está a fazer este baile gravitacional. Ou seja, este buraco negro central desta galáxia está a trespassar a outra galáxia com o seu jato de matéria provocado pela atividade do buraco negro central. Isto tem efeitos terríveis para ambos os buracos negros e para ambas as galáxias.
para a galáxia estar a ser trespassada, quer dizer que as maternidades de estrelas dessas galáxias estão a ser também violentamente afetadas com esta dispersão de energia. Tanto que isto vai afetar a natalidade de estrelas dessa galáxia. Aquelas fábricas vão deixar de conseguir fabricar estrelas devido a este espaço. Agora vamos para a galáxia que tem este buraco negro que está a trespassar. Qual é que é o problema de tudo isto? O bom problema, diga-se, é que este bailado gravitacional com outra galáxia está a empurrar para o buraco negro cada vez mais matéria que este buraco negro está a comer. Se este buraco negro está a comer cada vez mais matéria, quer dizer que estes jatos vão continuar e se calhar até se vão intensificar. E, portanto, nada mais interessante do que neste domingo de manhã nós temos umas autênticas Galactic Wars no meio disto tudo. Miguel, há também histórias poderosamente energéticas do nosso Sol para contar e que ocorreram na antiguidade distante. Vamos até 14.300 anos no passado? Vamos a isso. Ora bem, vamos até ao ano 12.350 a.C. O que é que isto tem a ver com astronomia e o que é que isto tem a ver com tudo aquilo que nós trazemos aqui aos domingos de manhã? Bom, é que os astrónomos conseguiram encontrar, e repara como isto é bonito, em anéis de árvores e em núcleos de gelos, a indicação de que, nesta altura, portanto, estamos a falar de 12.350 a.C., de uma poderosíssima explosão no nosso Sol. E essa explosão do Sol, de plasma do Sol, de muita energia do Sol, o que é que faz? Faz com que haja um intercâmbio energético muito poderoso entre esta matéria que vem do Sol e a nossa própria atmosfera e com a própria magnetosfera. E isso faz com que sejam, no fundo, depois atirados para a superfície do nosso planeta todo um conjunto de elementos, de partículas, no fundo, que, repara como isto é bonito, ficam alojados nos anéis das árvores e nos núcleos de gelo. E, portanto, fazer uma análise à quantidade de, neste caso, carbono 14 que nós encontramos nos anéis das árvores, permite-nos dizer qual é que foi a atividade do Sol ao longo de milhares e milhares de anos. E agora, fruto de uma análise muito mais cuidada, muito mais cuidadosa de uma série de anéis de árvores, diz-nos que este acontecimento que aconteceu em 12.350 a.C. foi cerca de 500 vezes mais intenso que a tempestade solar mais intensa que nós registámos nos tempos modernos. Porquê é que isto é importante, José António? Porque 12.300 anos na vida de uma estrela como o nosso Sol é um pescar de olhos. Para nós não, como é óbvio. Nós temos uma civilização altamente tecnológica e dependente de satélites há já algumas décadas. E, portanto, conhecer estes picos de atividade do nosso Sol é fundamental também para a própria evolução e para o próprio bem-estar da nossa própria civilização. E, portanto, quando os cientistas analisaram estes anéis de árvores, repararam também outra coisa. Este tipo de tempestades solares aconteceram também, repara no seguinte: 994 a.C., 660 a.C., 5.259 a.C., 7.176 a.C. e 774 a.C. Ou seja, as árvores estão-nos a contar, é uma espécie de caixa negra deste registro da atividade solar e diz-nos que temos aqui, no fundo, todo um conjunto de periodicidades de explosões solares que nós não conhecíamos tão bem, não conhecemos tão bem. Nós conhecemos muito bem o ciclo solar de 11 anos do Sol. A cada 11 anos o Sol vai de um mínimo a máximo e depois novamente a um mínimo. Esse é o ciclo solar que nós conhecemos melhor porque 11 anos encaixa muito bem numa vida humana, não é? Mas há todo um outro ciclos energéticos que nós agora temos que conseguir perceber melhor à custa daquilo que está escrito nas árvores. Muito bem. Miguel, fechamos com as sugestões de livros. Olha, vamos lá então, da Lisa Kaltenegger e da Casa das Letras, à descoberta da vida no cosmos. O título diz-nos tudo, uma análise por parte de uma astrobióloga sobre aquilo que já foi feito para procurar outras formas de vida lá fora e, sobretudo, quais são as próximas técnicas que nós vamos ter para perseguir encontrar vida no nosso próprio sistema solar e lá fora. Depois de Marcelo Gleiser e de Temas e Debates, o Universo Consciente, o Manifesto para o Futuro da Humanidade, como é que o iluminismo, se calhar, foi necessário e continua a ser cada vez mais necessário para nós percebermos o nosso próprio lugar no cosmos. É um livro não apenas de ciência, mas também de filosofia. Eu sei que tu gostas muito deste, António. David Attenborough, Oceano, o Último Reduto Selvagem, Collie Butterfield, Temas e Debates. É como se fosse Attenborough a contar-nos o seu legado e da importância dos oceanos, que é todo um cosmos que nós temos que conhecer muito, muito melhor. E é uma homenagem também à própria necessidade dos oceanos. Pode parecer estranho, trazemos este livro da Gradiva aqui, Religião Sem Deus, de Ronald Dworkin, e
não é assim tão estranho como isso. Em alguns destes capítulos, este autor presenteia-nos como é que a visão de alguns cientistas permite-nos aproximar e às vezes também afastar sobre a nossa relação com a religião. Olha, e nós não costumamos trazer, acho que é a primeira vez que trazemos aqui Manga, Astra, Lost in Paste, Kenta Shindahara, da Devir. São logo 2 volumes. Como é que um conjunto de adolescentes anda perdido numa galáxia e, obviamente, as suas aventuras e desventuras para regressar ao seu país natal. Sugestões de leitura que aqui deixas, também fechar esta viagem até à última fronteira. Miguel Gonçalves, obrigado. Obrigado. E um ótimo domingo.